Bom, bora finalmente ter Assassinato em Flores Altas. Ô, Luffy, meu. Desculpa. Ô, Romero, o Luffy deitou em cima do medo. O medo tomava conta de cada centímetro de seu corpo enquanto fugia daquela motosserra. Mas, por pior que fosse, por mais que aquele som motorizado parecesse cada vez mais alto, a pior parte era saber, finalmente, quem estava por. Interessante isso aqui, cara. É como se fosse um. Esqueci o nome daquele negocinho que você coloca pra dar o tom de um parágrafo, de um capítulo. Mas não parece ser o caso. Ai, começou. Eu vou ter a mente aberta hoje. Vamos ativar o mostrar tudo. Detalhezinho, né? Importante aqui, Verão, é você sempre preferir. Preferir não, sempre usar, né? Sim, correto. Preferir usar quebra de seção em vez de você. Quebra de página, né? Em vez de você colocar enter para dividir o que começa numa página e começa na outra. Porque isso na diagramação e na conversão para o e-book e para a Amazon pode gerar problemas, pode gerar um. Nossa, uma moto passou aqui. Pode gerar um trabalho extra ali para a equipe que vai trabalhar com o teu livro. Vai demorar mais tempo sem necessidade. Detalhe importante. O espaçamento de parágrafos aparentemente perfeitamente, travessões aplicados, muito bom. Deixa eu. E tá justificado. Prólogo, 23 de novembro de 2019. A plateia esperava apreensiva enquanto a hora não chegava. Muitos ali nunca haviam aparecido na TV. Alguns deles, mais tranquilos, reparavam em como o cenário do programa era diferente pessoalmente. Apenas o que deveria ser filmado era bem iluminado, e mesmo assim não era como na tela da televisão. Na vida real, tudo parecia mais forçado, cores fortes demais e uma iluminação fora do normal. Por detrás das câmeras, e o Luffy botou a pata no teclado. E aí, filho? Tudo certo? Na vida real, tudo parecia mais forçado. Cores fortes demais e uma iluminação fora do normal. Por detrás das câmeras, homens usando fones de ouvido seguiam apressados realizando os últimos ajustes antes que a transmissão começasse. A única mulher trabalhando no estúdio era a pessoa mais importante do local. Já estava sentada em sua famosa cadeira enquanto o maquiador dava os retoques finais. Seu cabelo loiro... Gabi daqui, você dali. Isso é uma referência de Por Trás da Fama. Seu cabelo loiro curto que cobria as orelhas, como sempre, estava impecável. Nenhum fio fora do lugar. O microfone de lapela já estava preso ao seu blazer bege. Ela sempre usava cores pastéis. O maquiador finalizou os retoques e saiu. A apresentadora se levantou. O cenário era bem simples. E eu que li errado, tá? A apresentadora se levantou. O cenário era bem simples. 2 confortáveis cadeiras e uma mesinha de canto ao lado de cada uma com água gelada. No fundo, uma grande tela onde agora surgia o escrito nome do programa em sua tradicional logo. Atenção, a voz do diretor ecoou pelo auditório. Vamos entrar no ar em 10, 9, 8. A apresentadora já estava em seu local de início. Impecável, séria, esperando começar. No momento em que os sinais de ao vivo foram acessos, o rosto simpático e sorridente dela ganhou forma enquanto a plateia obedecia ao sinal de aplaudir. Tudo isso ao som da música de abertura do programa. Também pode ser casos de família, né? Boa noite, ela finalmente disse. Já não havia mais música nem aplausos. Me chamo Mara Alessandra e este é o Mara Entrevista. Gabi daqui, você dali. Ao vivo para todo o estado do Rio de Janeiro. Sem mais delongas, ela seguiu com seu carisma. O entrevistado de hoje é um homem muito bem sucedido. Famoso empresário no ramo de alimentos, construiu o que ele mesmo chama de humilde império. Chamar de humilde império é uma puta de uma sacanagem, né? O pequeno município de Flores Altas, na região serrana do Rio. Na época, Flores Altas era uma cidade muito pobre e sem infraestrutura básica. Tudo mudou com a chegada das indústrias da Carneiro Alimentos. Cara de ser JBS, isso aí. Senhoras e senhores, vamos dar as boas-vindas ao empresário Aloísio Carneiro. E aí?
Em meus os aplausos, surgiu no cenário a figura de um homem idoso, barrigudinho, vestindo uma camisa... Cadê? Social. Ô, Luffy, você vai clicar algum botão, né? Cor de salmão. Seu cabelo era branco. Uma lancha, né? Mas boa parte parecia ser implante. Apesar do visual Ô, louco! O Luffy, ele é como se fosse um efeito extra da live, né? De repente, o gato pode apertar algum botão. Meu filhote. Você tá... Acho que ele tá com sono, ele tá carente. Ele não tá vindo mais dormir na minha faz um tempo. Deu de me morder? Deu de me morder, cara. Desculpa, gente. Apesar do visual questionável, ele era muito, mas muito simpático. Os dois se cumprimentaram e sentaram nas respectivas cadeiras. Boa noite, Aloysio. Ela seguiu sorridente. Boa noite, Mar. Ele disse, revelando uma voz surpreendentemente conservada. É um enorme prazer estar aqui hoje. O prazer é todo nosso. Bom, é a primeira vez do senhor aqui hoje e, por favor, não me chame de senhor, Mara. Ele interrompeu em tom de brincadeira. Eu posso ter idade, mas sou tão jovem, cheio de energia quanto muitos adolescentes. Usa cocaína, certeza, né? Ele completou sorrindo e a plateia aplaudiu. Tudo bem, vou chamá-lo de Aloysio, então. Como eu ia dizendo, é a sua primeira vez aqui. Creio que a maior parte do nosso público não conheça muito sobre sua cidade. Eu pesquisei e descobri alguns dados interessantes. Nada foi a produção. Por exemplo, é o município menos populoso do Rio de Janeiro, com apenas 6.200 habitantes, muito abaixo da média. É também a cidade menos visitada na região serrana, porém tem uma renda per capita muito acima da média. Como o senhor, como você explica esses dados? Se o Aloysio, que é dono da Carneiro Alimentos, mora na cidade, tem só 6.000 habitantes, a renda per capita vai pro céu. Porque se você dividir um Aloysio por 6.000, já dá uma grana fodida. Se o cara tem uma empresa que vale, sei lá, uns 2 bilhões, nossa, 2 bilhões, que exagero, Lucas. Vai nessa. Outro dia uma empresa lá foi comprada por 12 bilhões. Sabe quanto que a Gucci vale? 60 bilhões. Um bagulho assim, absurdo. Tipo, que porra é essa? Os caras ofereceram 150 milhões de dólares pra comprar metade da Gucci do dono lá que morreu. Eu assisti aquele filme Casa Gucci recentemente. Inclusive tem uma frase genial que eu amei e eu tô usando direto. Que uma hora dessa eu conto. Enfim, bora voltar. É isso, mano. Ó, esqueceu do mais importante? A cidade é praticamente uma geladeira. Sabe o motivo do nome? Ô, Luffy. Deu. Cara, pode apertar. Deu. É um efeito surpresa, gente. É um efeito surpresa. É pra inserir dinamismo na live. Ai. Sabe o motivo do nome Flores Altas? Porque fica no ponto mais alto da região serrana. Também porque é uma cidade muito florida. Claro. Por isso não existe verão em Flores Altas. Esse é um ditado que todos lá conhecem desde pequenos. Mas para responder sua pergunta, preciso voltar um pouco no tempo. Leve o tempo que achar necessário, Aloysio. Ela disse, ainda sorridente, e bebeu um pouco de água. Flores Altas costumava ser uma cidade muito, muito pobre. Muitas pessoas saíam de lá por falta de oportunidade. Imagina só, ver isolado de tudo, morrendo de frio, sem saneamento básico, era uma tragédia. Tudo começou a mudar quando eu botei os pés na cidade em 1987. Sempre morei na região serrana. Meu pai era um grande fazendeiro, mas Flores Altas seguia largada às moscas até então. Quando eu abri minha primeira grande fábrica, a situação da cidade começou a mudar muito. Eu de cara gerei centenas de empregos que mudaram a vida de uma boa parte da população. Naquela época o município não tinha nem 3.000 habitantes. Eu logo entendi que todos estavam ganhando. Eu ia crescer, mas a cidade ia crescer comigo. Então segui expandindo os negócios, investi muito no apoio às obras públicas. Em menos de 5 anos, a cidade já tinha outra cara. Toda asfaltada, o desemprego... Ô, Luffy, eu falei que é pra usar quebra de página. E você tá me dando enter? Faz de louco ele finge que não vê minhas lives, que ele não sabe a regra. Usar quebra de página, se você quiser dar um espaço desse que você deu aí. Tá bom?
Esse parágrafo tá bem grande, mas eu não acho que tá ruim, não. Acho que eu tive a decência de entender que meu papel não era apenas com minha indústria. Eu tinha um papel decisivo com a cidade. De lá para cá, não apenas expandi o trabalho industrial na cidade, como investi em diversos outros setores. Construí um clube para os moradores, um cinema, abri pequenos centros comerciais, enfim. Eu tornei a cidade perfeita para atender aos interesses dos moradores. Tenho muito orgulho do meu trabalho. Sei que nada disso seria possível sem o apoio e a boa vontade dos tão queridos moradores de Flores Altas. Ele finalizou e foi novamente aplaudido. Uau! Mara reagiu também batendo palmas. É uma trajetória e tanto a sua. Eu tenho um comentário muito, muito legal. Não só sua, mas da cidade como um todo. É incrível como uma pessoa pode fazer tanta diferença, imagina só. Ela disse agora olhando para a plateia. Se não fosse pela visão certeira do Aloísio, provavelmente nenhum outro empresário teria feito o que ele fez. A cidade estaria caindo aos pedaços e isso seria ruim para todo o estado. Essa Mara tá puxando muito o saco da Aloysio, né? A Carneiro Alimentos deve ser patrocinador do canal SBT. Sim, Mara, atualmente a Carneiro Alimentos exporta para todo o estado do Rio de Janeiro e para o sul de Minas Gerais. Eu não sei se exporta é a palavra correta aqui, porque na teoria exportação é só para fora do país. Eu posso estar errado, tá? Mas eu acho que seria distribui. Distribui para todo o estado do Rio de Janeiro e tal. Em breve vamos começar a exportar para São Paulo também. Dentro da cidade, minhas fábricas abastecem 80% das prateleiras dos mercados a um preço muito abaixo da média. Me leva a outro dado muito importante. Temos hoje o menor custo de vida do estado. Salários acima da média, desemprego abaixo da média, preços abaixo da média. O fruto dos meus investimentos. A cidade precisa de mim, eu preciso da cidade. Ele completou piscando para a câmera. Cara, 12 minutinhos. Eu não tenho uma... Quer dizer, eu até tenho uma conclusão sobre o texto, mas... Ele é muito simpático, gente, Mara falou ainda sorrindo. Provavelmente o sorriso não havia sumido do rosto dela desde que os sinais de ao vivo haviam acendido. Mas, Aloísio, vamos falar agora de algumas questões um pouco mais sérias. Ao dizer isso, o sorriso finalmente foi embora. Você é um grande homem. Todos aqui sabem disso. Muitos são e sempre serão gratos a você pelo seu trabalho. No entanto, você também não é imune a críticas. Existe um homem, digamos, tão popular quanto você em Flores Altas. Alguns dizem que ele é seu inimigo número 1. Cara, mesma proporção numa cidade dessa. Então, uma imagem. Esse então pode ser deletado. Uma imagem surgiu na grande tela atrás dele. Um homem gordinho na casa dos 50 anos, barbudo e de cabelo cacheado castanho é o Lula. Ele estava na imagem usando terno e discursando para uma pequena multidão. Sim, Mara, este da foto é certamente um homem tão popular quanto eu em Flores Altas, mas não, eu não chamaria, ou chamaria, né? Chamaria ele tranquilo. Inimigo? Eu não tenho inimigos. O nome dele, para quem não sabe, é Álvaro dos Santos, assim como eu, desconhecido pelo Brasil, porém conhecido por cada um dos 6.200 habitantes de Flores Altas. É uma cidade bem fechada, né? Para de se rindo. Sim, de fato, distante das outras cidades também. Eu e o Álvaro fomos as duas figuras mais emblemáticas nas décadas em Flores Altas. Por motivos que muitos insistem em chamar de antagônicos, mas eu prefiro usar outra palavra. Complementares. O Álvaro, assim como muitos jovens no final dos anos 80, foi trabalhar em minha primeira fábrica. Ele viu de perto o começo do crescimento da cidade. Viu as ruas sendo asfaltadas, os empregos surgindo para a população, enfim. Ele vivenciou na pele quando tudo começou a mudar. Mas uma coisa que vocês, ele disse olhando para a plateia, precisam entender é que eu sou humano, também erro. Veja bem, ele olhou de volta para Mara. Eu era um jovem empresário, não muito experiente. Tinha as melhores intenções, mas estava suscetível a cometer erros. Meu grande pecado nos primeiros anos de indústria foi priorizar muito a produção sem pensar no bem-estar dos meus trabalhadores. Isso levou ao fortalecimento do sindicato que era liderado justamente pelo Álvaro dos Santos. Ele sempre teve uma oratória impressionante e convenceu em pouquíssimo tempo a maioria dos trabalhadores a fazer uma série de greves em prol de melhores condições de trabalho. Foi um período um tanto quanto conturbado, veja bem, que todos ali tinham boas intenções. Todos, sem exceção. Mas às vezes o mais difícil é colocar na balança as prioridades. Isso foi um grande desafio para mim nos anos 90, mas foi tudo superado. Se não fosse pelas exigências do sindicato comandado pelo Álvaro, talvez eu nunca tivesse percebido que o bem-estar dos trabalhadores deveria ser a prioridade. Se não fosse por toda essa mobilização que o Álvaro fez, talvez hoje a cidade não fosse metade do que ela é. Eu reconheço isso. Admiro muito a luta dos trabalhadores de Flores Altas. Isso é mentira. Mas, mano, tem uma opinião sobre o texto. E
Romero. Romero. Pô, isso aqui é um prólogo, né? Ô, Romero. Porra de prólogo é esse que parece capítulo? Não é um elogio, não. Também foi uma crítica. Tipo, precisava. Grande, mano. Cara, eu só li o prólogo. Foi todo. Ó, o Luffy aí. Vai vazar? Vai parar de digitar o texto do Romero? É. Ouviu a Cláudia falando com o Draco, foi lá ver qual é. 23 de novembro de 2019. Estou muito em dúvida se esse prólogo é útil. O prólogo é tão grande que a gente só leu ele, né? Eu não sei se o texto depende desse prólogo ou não. O prólogo é legal? É, eu gostei de ler. Eu vou dar minha opinião sobre o texto. Eu vou fingir que aquilo ali não era um prólogo, tá? Eu vou fingir que aquilo ali era do capítulo. Entendo por que é um prólogo se o protagonista não for o personagem principal. O protagonista do prólogo, né? Tal do cara lá, do empresário. Se ele não for o protagonista, talvez esse prólogo seja necessário, porque como o capítulo acho que ficaria meio deslocado, né? Você mudar de personagem pra outro. Mas, cara, difícil, mano, porque eu teria que ler muito mais, sério, pra conseguir falar, porra, esse prólogo é importante aqui. Ah, esse prólogo podia ser o capítulo 1. Pra falar isso, eu precisaria ler mais, porque, ó, o capítulo 1 só começa na página 13. Tá torto ainda, seria a página 14. O gato apertou um monte de botão, provavelmente seria a página 13. Então, eu diria que pra gente conseguir ter uma conclusão, teria que ler o capítulo 1 também. Por quê? Porque tá bem escrito. Se mal escrito, se tivesse mal escrito, eu já podia falar, tá, bosta. Tá, vamos lá. Questões. Eu já entendi que é sobre a eleição, né? Peguei ali no finalzinho do prólogo. Sou bobo nem nada, eu sou editor. Ah, Lucas, avaliar texto por jump não deve dar certo. Acabei de avaliar. Ó, enquanto eu conversava com vocês, eu li trechos ali que eu já entendi a história toda. Então tem uma eleição. É muito interessante, tá? Gostei da proposta do texto, de verdade. Tá bem escrito, tem coisas ali pra mexer, eu apontei, né? Acho que valeria a pena passar por uma preparação de texto pra melhorar detalhes, aquelas coisinhas pequenas. Só, tipo, tirar um então, adicionar alguma palavra, ter uma análise da obra toda. Se não passou por leitura crítica, é essencial que todos os livros passem por. Então, leitura crítica nele. Passou, né? Mas a história é legal, cara. E é muito bacana porque o que acontece? O cenário que foi descrito ali pelo Romero é um cenário muito real e que ele nada mais é do que um reinado absolutista disfarçado. Muito louco, né? Mas quando você olha para esse cenário, você tem algumas reações. Você pode ter o olhar de, pô, que legal, né? O empresário que ele investe na cidade, no bem-estar da população inteira. Ele entende que aquela população é o que faz a empresa dele funcionar. Então ele abre mão de parte dos lucros, uma boa parte dos lucros, para manter a cidade viva, funcionando e tal. Isso pode ser verdade? Pode ser verdade. Pode ser verdade. Porque se eu falar que não existe, eu vou estar falando que eu falo mentira quando eu digo que o objetivo da Flive realmente é construir um mercado melhor. É. Então, é como se a Flive estivesse investindo, né, no Brasil. Nossa, tipo, o dinheiro, a importância, o peso que a gente tem, não é esse peso gigantesco que parece que eu tô dando, tá? Só pra deixar bem claro. Mas é como se fosse, então eu não posso falar que não é possível. Mas, como é uma história de dois lados e um lado é o sindicato e tal, provavelmente não é o caso. Porque é o que acontece? Você tem um empresário
Ele construiu uma empresa muito grande para atender uma demanda que não é local, é uma demanda regional, nacional. Ele quer se tornar nacional, né? Eu acho até que podia já ser nacional pela proporção da empresa. E ele emprega tanta gente na empresa dele, na cidade, que basicamente quem não é empregado dele tem negócios para manter as pessoas que trabalham na Carneiro Alimentos feliz. Então, o cara não trabalha na Carneiro Alimentos, mas ele trabalha no mercado onde a maior parte dos clientes trabalha na Carneiro Alimentos. Ele trabalha na loja de roupa, onde a galera da Carneiro Alimentos compra as roupas. Vocês entenderam? É uma cidade que gira em torno de uma empresa só. Eu entendo muito isso. Porque a cidade onde eu morava, que é Bento Gonçalves, ela não se aplica a isso exatamente. Mas tem uma cidade do lado, que é Carlos Barbosa, se eu não me engano é Carlos Barbosa, que é a cidade onde fica a Tramontina. Tramontina, meus amigos, é uma empresa internacional. É uma empresa que ela faz exportação com peso. Ela atende o Brasil inteiro de cabo a rabo de uma forma absurda. Praticamente não monopólio, né? Mas praticamente um monopólio de qualidade. Se é faca, é Tramontina. Corte rápido. Porra! Fica lá. A fábrica é absurdamente gigante. Ela emprega tanta gente que lá existe um cenário semelhante a esse cenário da Carneiro Alimentos. Que é uma empresa que ela é tão importante para a cidade, para a economia da cidade, que se ela sai da cidade, ela acaba tirando muito da renda daquela cidade e entra um colapso geral. Ao mesmo tempo que os dinheiros captados da população, das empresas e tal, acaba sendo uma boa parte por causa da Tramontina. Então, o que acontece quando você tem um empresário que detém tanto poder em uma cidade? Ele vira rei. Ele vira rei. Qual é o conceito de um reinado? Alguém com força o suficiente para conquistar uma terra e fazer as pessoas que moram naquela terra viverem bem. Quanto melhor você vive naquele reinado, mais você vai querer viver lá, né? Um negócio parecido com... Pô, filho. Parecido com o de país, entre aspas, né? Porque, o Brasil tá tudo caro, vamos para os Estados Unidos. Quais são as barreiras para ir para os Estados Unidos? O preço para viajar para lá é muito caro. Você tem que conseguir tirar visto para trabalho, que é possível agora. Não é ninguém, é o meu caso. Então você tem várias barreiras que são construídas pelos países para justamente evitar essa super transação de pessoas para lá e para cá. Por quê? Porque a população é a coisa mais valiosa que um governo possui. E para o reinado é a mesma coisa. O reinado, a coisa mais valiosa que ele tem, é a população. E como é que um rei se estabelece? Conquistando uma área e falando, venham aqui morar na minha terra, porque aqui o solo é bom, porque aqui eu vou conseguir dar emprego para vocês, né? Para vocês trabalharem no meu castelo, trabalharem com a minha guarda e tal. E a galera que não trabalha para o rei trabalha para produzir coisas que vão para o rei, ou que são consumidas por quem trabalha para o rei, ou para quem trabalha para trabalhar para o rei. Vocês entendem? Mesmo conceito. Só que com a diferença que o cara da Carneiro Alimentos, ele não precisa ter força física tal para conquistar um terreno. A força dele é monetária. Ele tem muito dinheiro para conseguir construir num lugar que não tem dinheiro, uma estrutura tão forte, ela obriga aquela população a trabalhar lá porque a vida dela melhora mesmo, mas ela fica refém daquele emprego. E aí, isso foi um grande mérito do Romero, na minha opinião. Você tem um antagonista que é um sindicalista, tem um histórico de trabalhar lá dentro, é o melhor cenário que eu não conseguiria imaginar, na verdade, tá? O melhor cenário que eu podia esperar de um confronto. Quem que se confronta com um rei? Rebelde. Burguês. Alguém da burguesia que fala, eu quero que o rei caia, porque eu quero o poder pra minha galera.
Ah, o comunismo, ele quer o poder pra todo mundo. Não, o comunismo, ele dá o poder pra uma galera centralizada. Não é o poder pro povo. O poder pro povo é outro rolê, outras paradas. O poder, a democracia, na teoria, é poder pro povo. O comunismo, ele tem um grupo ali de pessoas que governam. E aquele grupo costuma ser um grupo meio imperialista, assim, não é um grupo muito democrático, né? Os comunismos que a gente tem no mundo e que a gente tinha no mundo também antes, né? Eles sempre foram assim. Então o conceito, ele é bonito, mas quem governa o comunismo costuma ser alguém. Não é uma democracia comunista, tá ligado? É um comunismo. Comunismo imperialista. Não tô sendo contra o comunismo nem a favor aqui, tá? Tô só fazendo um apontamento. Caso, a gente tem basicamente um imperialista, tá ligado? Um cara que tem um império, tem uma cidade que é um reinado, tem um burguês que tá se levantando contra ele, cara. Só que nos tempos atuais. Legal pra caralho, achei muito da hora, mano. Achei da hora, gostei de ler, gostei da tua escrita. Eu acho que vale a pena passar por uma leitura crítica, porque todo livro precisa passar. Se não passou ainda, passa. Se você não tem muito contato, dá uma procurada. A minha leitura crítica é a Mari. Então, se você quiser uma indicação, eu posso indicar. Mas também os betas vão te ajudar. E aí, uma preparação de texto eu acho legal, porque tem coisas ali pra mexer, né? Então, uma preparaçãozinha de texto pra deixar o teu texto foda. Afinal de contas, a gente quer lançar sempre um livro que o leitor vai ler, vai curtir a experiência de leitura dele e não vai nem lembrar que ele tá lendo, ele vai só estar curtindo aquela história. Então é importante a gente ter todo esse cuidado. São gastos, são investimentos, mas que eles trazem um texto que você vai ter pra vida inteira. Foda. Foda pra vida inteira. Eu achei legal, cara. Achei legal. É isso aí que o gênero cyberpunk mostra, né? A opressão não viria do Estado nesse futuro, e sim das megacorporações que cresceram num capitalismo selvagem. Sim, cara, essa é a teoria por trás, não do cyberpunk, né? Mas é o cenário que se apresentar no cyberpunk, porque o cyberpunk costuma abordar o futuro. E o futuro, obviamente, é governado por empresas e não por governos. O governo, ele é fachada. Hoje o governo, ele já é muito fachada. Porque esse caso aí do livro do Romero e o caso que eu acabei de citar da Tramontina, eles existem já, cara, por todo quanto é lado. Tem um monte de cidade, um monte de estado, um monte de país, né? Países que são reféns de empresas, de megacorporações, de mega empresários. Então, já é uma realidade. Já é uma realidade. A gente aceita, luta contra enquanto pode lutar para diminuir o impacto, mas, mano, vai rolar, não tem muito pra onde fugir. Onde fugir. No geral, Romero, acho legal, mano. Acho legal, uma coisa que tem que ser abordada. Texto legal, história bacana. Manda pra frente a publicação. Faz um trabalhinho legal ali pro texto ficar incrível, sem nenhuma falha. Se você quiser publicar na Flive, manda aí pra nós. Mas é sério, cara, dá uma pensada sobre fazer uma leitura crítica, beta, antes. E a Flive até tem preparação de texto hoje também. Para os autores que querem ter preparação de texto. Isso poderia ser feito lá dentro. Mas a leitura crítica a gente não faz, porque a gente já pega a essência do texto, a história, do jeito que o autor quer que seja publicado. Esse panorama aí. Porque a leitura crítica pode levar um ano, né? O leitor crítico avalia o texto em um mês e o autor decide gastar 11 meses para mexer no texto. E a Beatriz falou, seria legal ver o capítulo 1 mesmo. Eu concordo 100%. Por isso, Romero, tem pessoas querendo ler o seu livro. Se ele já estiver disponível em algum lugar, fala aí pra nós. Se estiver disponível em algum capítulo aí, conta aí pra nós. E se não, sabe, em breve aí publicado em algum lugar. É legal, cara. Então, trabalhar em cima dele, acho que valeria a pena publicar, sim, com certeza.